Boa tarde a todos, a todas. Eu tenho que pegar os olhos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus por estarmos aqui. Agradecer a todos vocês, dos diferentes segmentos, movimentos, ativistas autorais, colaboradores, pessoas da academia, do serviço público, os nossos trabalhadores da imprensa que estão aqui, enfim, pessoas ligadas aos diferentes segmentos religiosos. Muito obrigada por suas presenças. E quero cumprimentar aqueles que, juntamente com o PSB e a Rede, constituíram a superfície de sustentação para o que hoje é a nossa campanha. Um projeto que não desiste do Brasil. Nosso presidente do PSB, Roberto Amaral, fez uma fala corajosa. Obrigada, Roberto. Nosso presidente do PPS, Roberto Freire, que trouxe aqui a história e o compromisso de que a democracia é para ser usada para ampliar mais democracia sobre a economia, sobre a arte, a cultura, a espiritualidade. Não é para ser usada para espalhar boatos. Quero cumprimentar nosso companheiro do PSL, Luciano Bivar. Muito obrigada pelo apoio. O Vasco, do PRP, igualmente um parceiro que, junto com o Eduardo, nos ajudou a tecer esse momento. Eduardo Machado, do PHS, que junto conosco, desde que perdemos Eduardo, tem nos ajudado a manter e a estabilizar essa aliança. Minha querida Gabi, a Gabriela Batista e meu amigo Walter Feldman, da Rede Sustentabilidade, partido, o primeiro partido clandestino, como eu digo, em plena democracia. O Miguel, do PHS, obrigada, Miguel, do PPL, desculpa, Miguel do PPL, obrigada. O Miguel tem sido um grande parceiro em todos os estados, está lá a militância do PPL. Minha coordenadora, Luísa Erundina, que junto com Walter Feldman, essa mulher guerreira, a matriarca da democracia, Maurício e Neca, os coordenadores do nosso programa, que tiveram toda essa trabalheira de sistematizar a contribuição de 6.000 pessoas, de fazer inúmeros seminários temáticos e regionais. Muito obrigada pelo trabalho incansável de vocês. E os representantes dos diferentes segmentos que aqui já se colocaram. E cumprimento 2 dos nossos parlamentares, se tivermos mais aqui. Alguns estão em campanha por aí, claro. Mas Alfredo Sirquis, nosso companheiro, um símbolo da luta dos verdes do Brasil e do Movimento Verde do Mundo do Rio de Janeiro, e o nosso vereador Ricardo Yang está aqui. Bem, quem mais? A Erundina já falei, nossa coordenadora. Bem, eu estou feliz com esse encontro. Muito feliz mesmo. Em 2010, eu e o Guilherme Leal adorávamos esse centro, onde fazíamos esses eventos assim, de forma bastante horizontal, para poder conversar e estar conectado com todos. Guilherme está ali, foi meu vice em 2010. Querido Guilherme, está nos ajudando, mas desde que terminou a campanha, ele disse: agora eu quero ajudar de um outro jeito. Acho que a política foi já dada a minha contribuição, e todos nós respeitamos, mas
ele continua contribuindo sim. Eu até brincava com o Guilherme. Guilherme, eu estou gostando desse negócio de ser vice do Eduardo. Que eu estou usufruindo dessa situação de ser o vice, né? Aquelas entrevistas ingrisentas que só Deus sabe. E eu ficava ali só dando maior apoio para o Eduardo. Depois a gente comemorava, não é? Aí depois, meu Deus, acontece uma coisa dessa. E eu tenho que voltar lá para fazer tudo de novo. Mas com muito senso de responsabilidade, orgulho e determinação, eu assumi esse lugar. Assumi esse lugar. Ao lado desse amigo, esse companheiro, não teria melhor nome, viu, Roberto Amaral, Erundino, meus amigos do PSB e dos partidos que ajudaram a construir o nome de Beto. Não teria melhor pessoa. É realmente um parceiro, um amigo. Eu, Eduardo, tivemos uma convivência de 10 meses. E eu e Beto já nos conhecíamos do Congresso Nacional. Ele foi relator de importantes matérias que eu e Capô, Tasso e tantos outros, Basileu, trabalhamos no Congresso Nacional. Já tínhamos uma relação de vida e agora, ela se aprofunda nesse novo momento. Obrigada pelo que tu és e pelo que tu estás fazendo. E todos vocês. Eu sempre acreditei no que a gente viu aqui. Que a política não é feita para as pessoas, mas com as pessoas. E fazer as políticas com as pessoas é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Com trabalhadores, com empresários, com movimentos sociais, com a academia, com representantes dos governos, com as pessoas portadoras de deficiência física, os movimentos que historicamente ficam marginalizados na prática, porque no discurso, quando interessa, todo mundo usa, como é o caso dos indígenas, como é o caso da comunidade LGBT, como é o caso do movimento negro e tantos outros. Eu acredito em fazer política com as pessoas e não para as pessoas. E há uma diferença fundamental nisso. Existem aqueles que tentam desqualificar. Quem age assim é porque é fraco. Quem age assim é porque não tem poder de mando. Quem age assim é porque é um vacilão. Escutei isso em muitos momentos no Ministério do Meio Ambiente, quando reuníamos com os diferentes setores para as políticas de combate ao desmatamento, que deu a maior contribuição para o planeta na redução de CO2 em relação ao problema das mudanças climáticas. Agora é engraçado, tem uma contradição. Ao mesmo tempo que dizem isso, em outros momentos, Roberto Freire, dizem o seguinte: essa Marina é autoritária. Ela quer acabar com os partidos. Ela tem um discurso de que parece que ela vai mandar em tudo, como se fosse uma figura mítica. Decidam o que vocês querem dizer que eu sou. Decidam, porque uma hora usam o que de fato fazemos, que é fazer política com as pessoas, para dizer o contrário. E sabe por quê? Porque eu disse que queria governar com o melhor dos partidos. A leitura foi que é acabar com os partidos. Qual é a leitura que devemos fazer? É que essas pessoas acham que dentro dos partidos não existem pessoas boas. Eu não concordo com isso. Pessoas boas, tanto na militância, quanto nos quadros, quanto dos dirigentes, existem em todos os partidos. Esse momento aqui é um momento muito rico. É o momento da ideia de que nós, de fato, criamos, estabelecemos como polo estabilizador da nossa aliança, não o tempo de televisão.
Estabelecemos como polo estabilizador da nossa aliança, não o que pode aportar mais recursos financeiros. Estabelecemos como polo estabilizador da nossa aliança, não aquele partido que tem a maior quantidade de deputados, senadores, vereadores, enfim, os que têm as maiores estruturas. Estabelecemos como polo estabilizador da nossa aliança aquilo que é mais importante, o programa. É o programa que é o polo estabilizador dessa aliança. Eu e Eduardo dizíamos isso quando nós conversávamos, tentando fazer a política de aliança que conseguimos, cerca de 14 estados, e tínhamos decidido de que nós iríamos respeitar os lugares aonde isso não fosse possível, porque nós sabíamos o que queríamos e onde queríamos chegar. O polo estabilizador da nossa aliança é o programa. E vejam quais eram as nossas diretrizes. Manter e aprofundar as conquistas. Ampliar a nossa democracia. E assumir o desafio do desenvolvimento sustentável. Sem ter uma atitude de complacência com os erros, como diz meu amigo Eduardo Janete. Meus amigos, isso foi a base naquele dia 5 de outubro, que nos uniu, e que nos uniu também a outras pessoas, e principalmente aquilo que eu chamo de núcleos vivos da sociedade. Aqui estão os núcleos vivos da sociedade, a nossa maior aliança. O partido mais importante dessa coligação chama-se Povo Brasileiro. É ele que vai fazer a mudança. É ele que pega uma pessoa que tem que encarar um desafio como esse depois de uma tragédia, Beto, e fazer uma campanha de 60 dias e coloca onde estamos. É o povo brasileiro que está fazendo isso. Eu e Eduardo dizíamos que a mudança não ia ser feita por nós, não ia ser feita pelos nossos partidos, que a mudança ia ser feita pela sociedade brasileira. É a sociedade brasileira que está nos mudando. Eu gosto muito daquela frase que diz: mude antes de ser mudado. O PT e o PSDB não perceberam isso. E agora já talvez não tenham tanta chance assim de serem os protagonistas da mudança, porque a sociedade é quem está mudando-os. E vai mudar cada vez mais. E eu espero que essa mudança seja para o bem. Sabe por quê? Porque seria uma mentira se eu achar que a magnitude da transformação que o nosso país precisa será feita por mim e Beto e pelos nossos partidos. A mudança, para ser feita, precisa ser feita por muita gente. A democracia foi uma conquista de muitos partidos, de muita gente, de muitas pessoas. Nada que é grandioso é feito por um grupo, por um partido, por meia dúzia. Tudo que é grandioso é feito a muitas mãos e principalmente a muitos corações. O polo estabilizador da nossa campanha é o programa. E a sociedade está preocupada com o programa, porque ela está além de si mesma e muito além de nós. Já percebeu em junho do ano passado que ela quer um Brasil melhor, quer um mundo melhor. E é por isso que foi para as ruas pedindo saúde, educação, mobilidade, segurança, pedindo seriedade no uso dos impostos que paga, pedindo qualidade da gestão e das instituições, pedindo que aperfeiçoemos o nosso sistema de representação. Porque a sociedade disse uma coisa: vocês não nos representam. O que ela estava dizendo com isso? Tratem de nos representar. Não estava dizendo nós queremos acabar com a democracia representativa, estabelecer a democracia direta. Quando disse vocês não nos representam, tratem de nos representar, melhorando a qualidade da política, a qualidade da representação.
e também tratem de se alimentar e se retroalimentar com a nossa contribuição, como nós estamos fazendo aqui agora. A inteligência de um, por maior que seja, não substitui a inteligência de todos. O compromisso de um, por maior que seja, não substitui o compromisso de todos. Homens e mulheres virtuosas criam instituições virtuosas. Instituições virtuosas corrigem homens e mulheres quando falham em suas virtudes. Eu quero ver um país de homens e mulheres virtuosos, mas não podemos ficar à mercê apenas das nossas virtudes. Somos pessoas falhas. É por isso que é fundamental. E a régua que mede a virtude é se você for capaz de ter instituições virtuosas para te corrigir quando você falhar. Nós estamos vendo a estagnação. É porque uma boa parte dos que a sociedade identifica como não representando mais, pararam de apostar nas virtudes. Principalmente de criar instituições e de permitir que essas instituições os corrijam quando falharem. Eu acho muito interessante dizer que a Polícia Federal está investigando, como se a Polícia Federal estivesse investigando a pedido do governo, como se a Polícia Federal fosse um órgão do governo, do partido. Não é, é do Estado brasileiro. É o Estado brasileiro que está investigando, apesar. Eu quero ver um Estado que funcione, um Tribunal de Contas que funcione, um Ministério Público que possa investigar sim o interesse da sociedade, uma Polícia Federal que possa fazer sim sua investigação com independência. É a única forma de nos salvar de nós mesmos. Porque quando estamos sendo todos olhados, todos vigiados, você pelo meu olhar e eu vigiada pelo seu, a gente consegue errar menos. Quando a gente está disponível para a escuta, a gente consegue aprender mais. Eu tenho 30 anos de vida pública. Eu vou atualizar isso, porque eu acho que já faz 2 anos que eu digo isso. Eu acho que já é 32, mas deixa para lá. Eu tenho 30 anos de vida pública. E em toda a minha história, nada foi fácil. Nada foi fácil. Quando eu saí candidata a deputada federal, em 1986, Beto, você não imagina a quantidade de gargalhada que o pessoal dava da minha candidatura, junto com o Chico Mendes. Imagina, deputada federal constituinte, aos 26 aninhos. Minha filha Shalom está aqui. Era uma criança. E eu andava aquele Acre inteiro. Todo mundo dizia que não tinha a menor chance. Nem eu, nem o Chico Mendes, Ricardo. As pesquisas, meu Deus do céu. Mas quando abrimos as urnas, eu fiquei em 5º lugar das 8 vagas para deputado federal. E se o PT tivesse feito a legenda, eu teria sido, sim, deputada federal constituinte. Tem uma coisa que eles estão querendo desqualificar também. O sonho. A Marina é sonhática. Não serve para governar o Brasil. Olha, a matéria-prima da política mais concreta é o sonho. É o sonho. Eu sonhei um dia com coisa muito simples. Muito simples. Sonhei em deixar de ser analfabeta. No meio daquele seringal bagaço. Não tinha padre, não tinha pastor, não tinha delegado, não tinha juiz. Tinha nós e a mata que nos abençoava com suas dádivas, mas também com suas doenças e mistérios. Lá no meio daquele mato. Certo dia, eu disse que queria ser freira.
E minha avó disse, minha filha, freira não pode ser analfabeta. E eu comecei a embalar o sonho, Beto, de acabar com essa história de analfabeta para poder ser freira. E tinha um folheto que minha avó recitava para mim, que era a peleja de Romano, um letrado da cidade, com o Inácio da Catingueira. Era dado o mote para cantar as coisas da Caatinga. E os dois vão para o duelo. Chega um determinado momento que o letrado vê que vai perder para o Inácio da Catingueira e muda o mote. Eles chamavam de nó. E começa a fazer a cantoria em ciência, em astronomia, em geografia, em história, em literatura. E o Inácio da Catingueira, depois de ter ganho brilhantemente durante todo o duelo, ele diz o seguinte: se desse o nó em martelo, via o preto desatá-lo, mas como deu em ciência, cante só que eu me calo. E se calava. E a Caatinga chorava, porque um letrado desonesto, para não perder, mudou as regras do jogo durante o jogo. E eu pensei, esse negócio de analfabeto não dá certo mesmo, não. Porque o Inácio é inteligentíssimo. Mas ele perdeu porque não sabia ler. E toda vez que a minha avó recitava o folheto, eu chorava com pena do caboclo e com raiva do desonesto do outro. Olha, eu aprendi ética com coisas muito simples como essa. Aprendi respeito à diversidade, sabe como? Ouvindo a música do Luiz Gonzaga. Quando eu voltei para o meu sertão com o meu fole prateado, eu quis zombar de Januário. E aí, Luiz, respeita o Januário. Quando ele diz, né? E foi aí que me falou o velho Jacó: Luiz, respeita Januário. Tu pode ser famoso, mas teu pai é mais tinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, respeita os 8 baixos do teu pai. Quando eu fui para a cidade, ganhei um diploma, voltava para o meu seringal, ver minha família falando o português errado, essa música martelava na minha cabeça: Marina, respeita os 8 baixos do teu pai. Tu pode ter aprendido essa língua, mas ele sabe cortar seringa, ele conhece os segredos da mata. Aprendi respeito à diversidade na prática, não foi em teoria. Aprendi a falar a verdade quando fui fazer a minha primeira carteira de identidade. Hoje ela está diferente. Antes que um deturpador vá pesquisar e venha aqui projetar em mim os seus defeitos, me chamando de mentirosa, eu fui fazer a minha carteira de identidade. E eu dizia para a mulher, ela dizia: onde nasceu? No bagaço. Não diga isso, minha filha, é feio dizer que nasceu no seringal. Diga que nasceu em Rio Branco. Na época era tudo Rio Branco. Hoje são vários municípios. Senador Guiomar, pode pesquisar. Existe o município de Senador Guiomar. Mâncio Lima, Senador Guiomar, Plácido de Castro e Rio Branco. Foi desmembrado. E a mulher dizia: diga que nasceu em Rio Branco. E eu dizia: não, nasci no bagaço. Nasci no bagaço. Foi ali, sabe por quê que era difícil dizer essa verdade? Porque ser seringueiro e índio era ser excluído entre os excluídos. Seringueiro tinha que dizer que a mão era preta, não de fumaça, mas dizia que era preta porque tinha feito açaí. Porque se ele dissesse que era seringueiro, ia ser discriminado. E um caçoar dele. Era assim que meu pai, quando ia para a cidade, às vezes era recebido. Mas eu aprendi com ele que tinha que dizer que era seringueiro.
Foi assim que eu aprendi a dizer a verdade, pagando preço, sendo achincalhada dentro da sala de aula, pelos meus vestidinhos de chita, pagando preço dentro da universidade, sendo chamada de igrejeira, porque queriam que eu negasse a minha fé quando era católica. Eu aprendi a dizer a verdade, vivendo a verdade. A verdade. E é por isso que não importa o que digam, não importa os fatos que distorçam. Eu fico muito feliz quando eu vejo hoje o resgate histórico de meios de comunicação que não tinham coragem de dizer o que dizem hoje da ditadura, dizendo a verdade retroativamente da ditadura. Um dia, essa verdade será dita dos que mentiram, dos que caluniaram. Passe o tempo que passar, passe o tempo que passar, eu vou continuar fazendo o que me determinei. Falar do nosso programa, o passe livre, a educação de tempo integral, NECA, os 10% para a saúde, a transposição do São Francisco, a BR-163. Vamos continuar assim demarcando a terra dos índios. Para ter agronegócio nesse país, não precisa dizer que vai transferir a competência da demarcação das terras dos índios para o Congresso. Não precisa. Para ser de esquerda desse país, Guilherme, não precisa, na época da campanha, ficar agredindo os empresários decentes que geram emprego, que geram renda para esse país. Para ganhar uma eleição nesse país de Estado laico, de diversidade, não precisa negar a fé. Eu nunca pedi para ninguém o atestado de religiosidade para poder votar nele. Foi assim que fiz as campanhas do Gabeira no Rio de Janeiro. Foi assim que fiz as campanhas de Marta Suplicy aqui em São Paulo. Foi assim que fui lá para o estado do Ceará. A prefeita Elisiane, o PT proibiu. Não era para ir fazer a campanha, eu era ministra. Mas eu achei que ela era a melhor candidata. Defendia propostas diferentes das minhas. Mas eu nunca abri mão da minha visão de Estado laico na prática. Não estava votando no pastor para ser prefeito do Rio de Janeiro. Estava votando no melhor candidato, e o melhor candidato era o Gabeira, mesmo quando tinha gente da mesma fé que eu professava. É esse testemunho que eu invoco aqui, aí sim, para desmentir a farsa de quem quer dizer que eu sou fundamentalista e que vou implementar um Estado teocrático num país que tem uma democracia. Aonde está a verdade que não aparece? É por isso que eu estou muito feliz com vocês aqui, Odete. Porque vocês me conhecem. 30 anos de vida pública, 16 anos como senadora. É engraçado. Eu fiquei sabendo que tem uma CPI paralela, vasculhando a minha vida dentro do Senado. Podem vasculhar. E tenha certeza, tem gente que não vai entender. Um processo legislativo para ser votado passa por muitas etapas, não é, Roberto Erundino? Tem coisa que a gente vota no principal e depois não vota com as emendas. Vota com as emendas, mas não vota no principal. Quem não foi nem vereadora e vira presidente do Brasil não entende isso. Come pela boca do marqueteiro, come pela boca do assessor. Não me venha chamar de mentirosa. Mentira é quem diz que não sabe que tinha roubo na Petrobras. Mentira é quem diz que não sabe o que está acontecendo na corrupção desse país. Mentira
é quem diz que ia fazer 6.000 creches e faz apenas 400. Olha, eu decidi que não quero ganhar perdendo. Eu só quero ganhar ganhando. O que eu estou dizendo aqui não é nenhuma mentira contra a nossa presidente. Aliás, mesmo tendo perdido, eu celebrei quando esse país a elegeu a primeira mulher presidente do Brasil. 500 anos de história. Eu nunca pensei que uma mulher pudesse permitir fazer o que estão fazendo para destruir a biografia honrada de uma outra mulher. E mas amanhã vão dizer, ela é fraca, ela se emociona, ela não serve para governar o Brasil. Olha, a pior coisa que existe é quando você fere e diz engula o choro. Não reclame, finja que não está doendo, mostre que você é forte. Essa é a pior fraqueza. É você fazer o jogo do dominador. É você se integrar a ele para se parecer com ele. Eu não quero me parecer com essa gente. Não quero me parecer com essa gente. Ficam me perguntando se eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu sou uma pessoa que tem medo. Nasci no medo do medo. O medo da malária. O medo da leishmaniose. Olha esse sinal aqui. Isso aqui destrói o rosto de uma pessoa em menos de 15 dias. Eu vi muitas pessoas morrerem, muitas pessoas serem deformadas. Meu pai andou 22 horas para ir buscar um remédio na margem do rio Acre para me salvar disso aqui. Me deu muito medo, muito medo. Quando minha irmã pegou paralisia infantil, me deu muito medo. Quando os jagunços ameaçavam Chico Mendes, me dava muito medo. Mas tem uma diferença. Meu compromisso sempre foi maior que o meu medo. Meu compromisso foi maior que o meu medo. Obrigada. Obrigada, porque aqui eu sei que eu estou diante de pessoas que são democratas. E eu entrei nessa campanha para honrar o nosso legado. O legado do PSB, dos partidos coligados, da nossa jovem rede. Mas também o legado do PT, também o legado do PSDB, também o legado do MDB. Pela primeira vez na história desse país, com exceção de uma aberração política, que falou coisas que tem um viés fascista, num debate, numa emissora de televisão, pela primeira vez, nós temos pessoas que vêm da raiz democrática. Era para ter uma outra qualidade nas eleições. Eu queria tanto. Já imaginou? A Dilma, eu, o Aécio, a neta da parteira, Dona Júlia, que andava não sei quantas horas num varador amassado para ir fazer uma mulher parir um filho, uma vida, soprando numa garrafa, tomando chá de manjerioba, pendurada numa corda, nunca perdeu um menino. E o neto do grande Tancredo Neves. A nossa presidente que foi presa. Olha a qualidade que seria. Eu acreditei que teria uma qualidade, eu e Eduardo apresentamos um programa, eles não apresentaram. Pegaram o nosso programa, todo mundo pegou, escrutinou de ponta a ponta, Neca, Maurício, meu querido Beto, para nos desqualificar. E sabe por quê? Como? Dizendo que a gente não tem proposta. Os que não apresentaram programa nos desconstrói dizendo que não temos propostas.
Nós temos proposta para a saúde, para a educação, para a segurança pública. Olha, eu quero concluir dizendo o seguinte. A minha indignação aqui é muito parecida, inclusive, com uma cena que uma vez eu vivi. Lá, acho que era no Neureu Ramos. Um momento difícil. E alguém tinha feito uma matéria tripudiando do Lula, porque ele tinha dito menos laranja, alguma coisa assim. Depois veio um grande filólogo, escreveu um artigo belíssimo, justificando a fala do Lula. Porque, ó, claro, ele não teve letramento. Naquele dia, naquele auditório, eu me lembro da cena, eu acho que está gravada. Ele ficou muito emocionado e falou que não interessava se era menos laranja ou menos laranja. O que ele interessava é que tinha uma proposta para o Brasil naquele debate. A minha emoção aqui não tem nada a ver com ódio, não tem nada a ver com mágoa, tem a ver com indignação. Quem não é capaz de ficar indignado com a justiça, com a injustiça, não merece ser presidente do Brasil. Não merece ser presidente do Brasil. Quem não é capaz de ficar indignado com a injustiça, não merece ser presidente do Brasil. Se eu aceitar, sem ficar indignada, com todas as injustiças que estamos sofrendo agora, nós todos, vocês, pessoas de bem, a gente acaba fazendo jogo. A gente acaba fazendo jogo. Meus amigos, meus irmãos, isso é para que a gente saiba que o melhor mesmo é oferecer a outra face. É uma grande onda, eu sinto isso. E é por isso que o desespero está maior. É por isso que eu sinto que cada pessoa que está aqui deve sair com a convicção que nós estamos no segundo turno. Nós estamos no segundo turno. Nós estamos no segundo turno. Escrevam isso. As forças que querem a polarização estão fazendo de tudo para dizer que vai continuar entre os mesmos. Não será entre os mesmos. Será entre a sociedade brasileira e eles. Eu sou o melhor pretexto que a sociedade tem para colocar as coisas no contexto da mudança da história, com a altura e a profundidade que os brasileiros merecem. Quem vai para o segundo turno não são as velhas estruturas. Quem vai para o segundo turno é a nova postura. A postura do programa, a postura do respeito, a postura do debate e não a postura do embate. Eu participei de todos os debates, com o espírito do debate. E é assim que eu vou para lá. A verdade não muda se alguém resolve fraudar a realidade. A pior mentira é a que pega a parte da verdade como se fosse toda a verdade. Você diz que vai apoiar os biocombustíveis. A dedução vai acabar com o pré-sal. Quem vai ganhar é a nova postura. Não precisa acabar com o pré-sal para apoiar os biocombustíveis. Não precisa dizer que vai acabar com o Bolsa Família para poder fazer educação de qualidade que gera igualdade de oportunidade. Não precisa dizer que não tem como suprir de energia do sol, do vento, enfim, da biomassa, o país inteiro em 4 anos. E que só pode ser carvão, petróleo e hidroeletricidade. Não. Essas coisas caminham junto. E tem um momento que a gente vai substituindo progressivamente.
Nós queremos construir no presente o Brasil no futuro. Estão me pintando como exterminadora do futuro. Estão me pintando como exterminadora do futuro. É uma cortina de fumaça para continuar exterminando o presente. Meus amigos, vamos à luta, vamos à vitória. Vamos mostrar que hoje aqui tem que se ver relâmpago de caracol, os nevoeiros pararem, dar eclipse no sol, as águas do mar secar e eu pescar a baleia de anzol. Marina, vou eu votar na Marina, Marina. Marina, vou eu sonhar que a menina vai chegar. Marina, vou eu votar na Marina, Marina. Marina, vou eu sonhar que a menina vai chegar. Vai chegar pra tomar conta da gente e a gente vai contar com a bênção de Jesus Nazareno, axé de Oxalá, com a fé de todo crente, a razão de todo ateu. Eu que sou, ele que é ela que é você e eu que sou, ele que é ela que é você e eu. Marina, Marina vou eu, votar na Marina, Marina. Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar. Marina vou eu, votar na Marina, Marina. Marina vou eu, sonhar que a menina vai chegar.